Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. A aula de hoje nada mais é do que algoritmos. Então, nas aulas anteriores, se vocês estão acompanhando aí, vocês viram que nós acabamos de entrar nas estruturas de dados e nós estávamos falando sobre a estrutura de dados mais básica que tem, que é o nosso queridíssimo vetor, array, não importa como você chame, é ele. Nós vimos as bases, na última aula nós vimos as bases de como a gente carrega um vetor, de como a gente imprime um vetor, como é que a gente lê um valor de um vetor, como é que a gente deposita um valor em uma determinada caixinha do vetor. E hoje nós vamos começar a trabalhar alguns algoritmos básicos quando a gente está falando de vetores. Então a aula de hoje vai ser sobre ordenação de vetores, em especial um algoritmo de ordenação de vetores que é muito utilizado em retrocomputação, porque ele é bom para trabalhar com pequenos volumes e arrays pequenos, que é o método bolha. Então vem comigo que hoje eu vou te explicar o que é essa tal de bolha aí. Então vamos lá, pessoal, vamos entender hoje qual é o primeiro problema do Sr. Tosco e como é que a gente vai resolver, como a gente sempre faz aqui nas aulas de algoritmos, tá? Lembrando que para você ter esse código aqui da aula de hoje, tá? Você tem que usar lá o nosso processinho de baixar código das aulas de algoritmo no GitHub Desktop. Então, se você não baixou ainda o código, assiste às aulas anteriores, que nas aulas anteriores eu ensino como baixar esse código. Se você já baixou esse código, basta você vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop, escolher aqui o repositório de algoritmos, nesse aqui no corrente repositório aqui, e dar um fetch origin. Quando você clicar o fetch origin, ele vai baixar lá para a pasta onde você baixou o código, vai baixar todas as modificações e você vai ter esse código aqui. E o código da aula de hoje está nessa pasta aqui, pasta bolha. Como a gente vai ensinar hoje o método bolha, a gente vai usar a pasta bolha. Uma coisa diferente na aula de hoje, vocês podem ver, a gente tem programado muito basic aqui nas aulas de algoritmo, né? Então, como o meu C está um pouquinho enferrujado e a gente não tem programado tanto em C, a demonstração do algoritmo hoje na prática vai ser na linguagem C. Então, vamos melhorar um pouquinho o nosso C e vamos usar para isso os algoritmos de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui o problema do Sr. Tosco. O que o Sr. Tosco relatou aqui para a gente? O Sr. Tosco relatou. O Sr. Tosco tem uma lista de pesos de peças de carne. Então, ele tem lá uma série de peças de carne que ele deseja que sejam usadas na cozinha do menor peso para o maior peso, ou seja, ele tem lá uma peça de carne de 3 kg, uma de 1 kg, uma de 5 kg, uma de 4 kg, uma de 2 kg, e ele quer primeiro começar pelas peças mais leves. Então ele quer começar primeiro pela peça de 1 kg, depois pela peça de 2 kg, depois pela peça de 3 kg, e assim sucessivamente até ele consumir toda a carne lá que ele tem no freezer. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa lista de pesos e ordenar essa lista de pesos do menor valor para o maior valor. E aí, como é que a gente soluciona esse problema? Um matemático canadense, vou ler aqui na cola, muito inteligente, chamado Kenneth Iverson, inventou esse algoritmo aqui, que é o algoritmo do método bolha. E o que é exatamente o método bolha? O Kevin, ele observou que os números em um array, para serem ordenados, eles têm que ter o mesmo comportamento de bolhas em um tanque de água. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar lá uma série de bolhas dentro de um tanque de água, você vai ver que as bolhas mais leves elas vão subir, enquanto as bolhas mais pesadas vão descer. Então ele observando esse comportamento, ele pensou, poxa, a gente pode resolver o array da mesma forma. Vai pegando os maiores valores e vai botando para baixo, e aí a gente vai controlando qual foi o maior valor que a gente já ordenou. E aí nós vamos fazer isso interativamente em diversas passadas. Primeiro a gente pega um valor que a gente acha que é o melhor, joga para o final. Depois a gente pega um outro valor que a gente acha que é o maior, bota para o final. Depois a gente pega um valor e a gente faz diversas interações. E a gente tem um gráfico aqui bem legal que mostra mais ou menos isso do ponto de vista da execução do algoritmo. O que esse algoritmo vai fazer, né? Vamos lá. Vamos passo a passo para chegar lá. Então o nosso algoritmo ele vai começar comparando a primeira posição do array com a segunda posição do array. Então aqui, 8 mais 4. 8 é maior que 4? É. Como o 8 é maior que 4, a gente vai trocar ele de posição. Então o 4 vai vir para cá e o 8 vai vir para cá.
Aí nós vamos ter um array 4, 8 e a gente vai repetir a mesma coisa para a segunda posição. 8 é maior que 3? É. Então a gente troca de posição de novo. Então mais uma vez o 3 vem para cá e o 8 vem para cá. E aí a gente faz mais uma comparação. Espera aí, esse cara aqui é maior que esse? 8 é maior que 5? É. Então de novo a gente faz o mesmo processo. E a gente repete isso até o limite do array. Então vocês vão ver lá que o nosso algoritmo ele tem uma variável chamada LSUP. Tá vendo aqui, ó, o LSUP, que é o limite superior do nosso array. Ou seja, a gente indica nessa variável LSUP qual é, até onde nós vamos levar os itens que nós acharmos que são os maiores. Então vocês vão ver aqui que logo na primeira iteração, o número mais alto vai ficar lá no final. E aí o que a gente vai fazer? Vocês viram que o 8 veio para cá, mas o array ainda não está ordenado, tá vendo? Para esse array estar ordenado, o 2 teria que estar aqui. O 3 já está no lugar certo, mas o 4 teria que estar aqui, o 5 teria que estar ali. O 5 teria que estar aqui. Enfim, tem muita coisa para a gente fazer aqui nessa ordenação. E aí como é que a gente faz isso? Com iterações sucessivas. Então a gente vai ficar repetindo esse processo aqui até que a gente chegue à conclusão que nós colocamos todos os números nos seus lugares corretos e ter o nosso queridíssimo array devidamente ordenado. Então aqui, ó, a gente começa criando dois procedimentos que nós já vimos na aula anterior. Um procedimento para carregar os valores do vetor e um procedimento para imprimir o vetor. Não vou explicar esses procedimentos, porque eles já foram explicados na aula passada. Se você quer entender isso aqui, dá uma olhadinha lá na aula passada que a gente já explicou. O importante é que aqui a gente está inicializando com os valores de carne lá do senhor Tosco. Então a gente viu lá, ele tem uma peça de carne de 3, uma peça de carne de 1, uma peça de carne de 5, uma peça de carne de 4 e uma peça de carne de 2. E aí nós começamos o nosso método bolha. A gente começa o nosso método bolha definindo o vetor que nós iremos usar. Então a gente cria um tipo vetor, um tipo V aqui, que é um vetor de inteiros começando no 0 até o 4. Lembrando para vocês sempre que de 0 a 4 nós temos 5 posições, ou seja, é um vetor de 5 posições. E aqui a gente determina uma variável chamada vet do tipo vetor, ou seja, esse cara aqui é a implementação em memória desse cara aqui que a gente definiu aqui em cima. E aqui nós vamos criar algumas variáveis inteiras que nós vamos precisar usar durante o nosso algoritmo para fazer o trabalho. Então a gente vai precisar de uma variável auxiliar. E a ideia dessa variável auxiliar qual é? Vamos supor que você, amigo escovador de bytes, você tem que tirar água de um balde e passar para um outro balde. Então vamos supor que você tem um balde, né? Você tem um balde aqui cheio do líquido A. E você tem um balde aqui cheio do líquido B. E você precisa jogar o líquido B no A, no balde, nesse balde, você precisa jogar o líquido A nesse balde. E os líquidos não podem se misturar. Qual é a solução para isso? Você cria aqui, você pega um terceiro balde, que vai ser o seu balde auxiliar. Aí você pega o líquido A e joga para o balde. Nesse momento, o seu balde A vai ficar vazio. Então a gente pode vir aqui apagar o balde A. Aí você pega o conteúdo do que está no balde B, joga. Você pega o líquido B e joga para esse balde. E aí nesse momento aqui, esse balde vai ter o líquido B e esse balde vai ficar vazio, certo?
E aí qual é a terceira etapa do processo? Você pega o líquido A que está no balde auxiliar e joga para o segundo balde. E aqui você, nesse momento, você vai ter aqui o líquido A no balde B. E esse balde vai ficar vazio, pronto para uma nova interação. Então, pessoal, a troca de valores de array de uma posição de array para o outro é muito similar a esse processo aqui de troca de líquidos de baldes. Por quê? Porque essa variável auxiliar aqui, faz o papel daquele balde extra, daquele balde que a gente usou para trocar os líquidos. É isso que ela faz. E aí nós temos uma outra variável aqui, chamada bolha. E o que é essa variável bolha? Essa variável bolha, ela nada mais é que o maior elemento que a gente tem no nosso array que ainda não foi ordenado. Esse cara aqui é importantíssimo. Porque é ele que vai controlar quantas interações nós vamos precisar fazer para conseguir colocar tudo em ordem. Então esse cara aqui que vai dizer pra gente, ó, tem um elemento aqui que está fora de ordem. Então vamos fazer mais uma interação até ele estar em ordem. Esse cara aqui eu já expliquei para vocês, que é o limite superior do array, que a gente já sabe que é 4, porque o nosso vetor vai ter lá o limite máximo dele, 4 aqui. E a gente criou aqui um índice do vetor, que é como a gente vai ter que varrer o vetor posição a posição, lembra que naquele desenhozinho que eu mostrei para vocês? Lembra lá naquele desenhozinho que eu mostrei para vocês? A gente vai andando uma a uma, cada casinha do vetor? Pois é, esse cara aqui que vai controlar aonde a gente está. Então beleza, vamos começar a entender agora o loop principal. Aqui a gente chama o carregar vetor, que é aquele procedimento lá que coloca os valores no vetor para a gente poder trabalhar. E esse cara aqui é o nosso loop principal. Então, vamos olhar nosso loop principal lá. Enquanto o meu limite superior for maior que 0, ou seja, enquanto eu ainda não andei todas as casas do array, vamos botar aqui o array. O array tem 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Criei uma a mais aqui. Vamos matar esse cara. Então, enquanto a gente não chegou no limite superior aqui, lembrando que começa em 0, 1, 2, 3 e 4. Então, enquanto a gente não chegar no 4 aqui, que é o nosso limite superior, a gente vai ficar fazendo interações. Aqui a gente coloca que a gente ainda não sabe qual é a nossa bolha. E começamos a correr o vetor. Então, esse para, fim, para aqui é a gente correndo o vetor posição a posição. Então, lembra lá que a gente criou a variável j como índice do vetor, que é esse cara aqui? Olha ele aparecendo aqui. Para j de 0 até o limite superior menos 1. E aí, por que a gente vai fazer o limite superior menos 1? Porque quando a gente compara uma posição com a outra aqui, nesse momento aqui, a gente compara a posição do vetor atual com a posição do vetor atual mais uma casa. Vocês lembram lá, quando a gente fez lá, por exemplo, se não me engano era 8 e 5, se não me engano, né? 8 e 5. Lembra lá quando ele comparou 8 com 5? Então ele comparou a posição 0, que no caso é o nosso início, que a gente começou com 0, com a posição 1. Então esse aqui é o nosso J, e esse aqui é o nosso J mais 1, porque 0 mais 1 igual a 1. Então ele vai comparar esses dois caras aqui. Então aqui ele vai fazer a comparação dos dois caras, que é aquela comparação
de quem é maior. Então, se o J for o maior, a gente vai fazer aquele processo do balde que eu já expliquei para vocês. A gente pega o valor maior, joga no auxiliar, pega o valor da próxima posição, joga na posição atual, e pega o valor da próxima posição e joga lá o auxiliar, que é o nosso balde de troca. Então esse algoritmozinho aqui, esse algoritmozinho de troca aqui, é o algoritmo que é responsável por trocar os valores. Então, e a gente só troca os valores quando o valor anterior é maior que o próximo valor. E aí, ó, aqui é uma coisa extremamente importante que a gente tem que fazer, tá? Quando a gente faz a troca, a gente tem que determinar na nossa bolha qual é o maior item não ordenado. E esse cara vai estar na posição atual. Por que ele vai estar na posição atual? Porque nós já organizamos o vetor. Então é importante a gente guardar esse índice, porque esse é o índice que a gente vai usar na nossa próxima interação. A gente só vai precisar interar até esse cara aqui. Tanto é que no final, quando a gente termina de fazer a troca, a primeira coisa que a gente faz após fazer a troca é pegar a nossa bolha e determinar ele como um novo limite superior. Então vamos supor que nesse caso aqui o item mais alto, né, estava na posição 3, né? Então ele vai transformar o nosso limite superior para 3. E aí ele vai testar de novo, 3 maior que 0, e vai repetir todo o fim enquanto. Então ele vai chegar aqui, vai pegar um novo limite e vai fazer o fim enquanto. Só que agora não é mais 4. Agora aquele 4 lá que era o nosso limite superior passou para 3, porque o primeiro item já foi ordenado. E aí ele vai ficar fazendo isso, e cada vez que a gente for interar, vocês vão perceber que esse valor aqui vai reduzir. A redução disso aqui vai ser variável de acordo com como os elementos estiverem colocados dentro do vetor. Quando a gente for executar o programa lá, vocês vão entender melhor. Mas aí vamos supor que a próxima é o 1, o próximo é o 0. Quando ele chegar no 0, o 0 não vai ser maior do que 0, e aí ele vai sair. Quando ele sair, ele vai imprimir o vetor e vai mostrar o vetor ordenado pra gente. Acabou o nosso tempo, escovador de bytes. Chegamos nos nossos 20 minutos de aula, mas não tem problema, não se preocupe. Na próxima aula nós vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos. Nós já mostramos todo o algoritmo para vocês. Então na próxima aula nós vamos pegar lá o nosso compilador Fusion C e vamos mostrar para vocês a implementação disso aí em C. E na próxima aula nós vamos fazer uma coisa até bastante interessante também. Nós vamos pegar essa nossa implementação de C e tentar usar algumas boas práticas para que a gente possa usar um paradigma mais funcional e dividir o nosso problemão em probleminhas menores. E a gente vai aproveitar a próxima aula não só para mostrar o método bolha, mas como nós podemos otimizar esse método bolha lá no nosso código, na nossa implementação. Então, muito obrigado para você que está assistindo aí, um grande beijo e nunca se esqueça, acima de tudo, a felicidade só depende de você querer ser feliz. Até a próxima!